Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. No programa anterior, falamos sobre as condições gerais da prece, suas características, as condições essenciais da oração e também trouxemos as 5 categorias de preces que Allan Kardec coloca neste capítulo. Mencionamos os tipos de preces que compõem cada uma dessas categorias e terminamos o programa dando uma geral sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Já na edição de hoje do nosso programa, traremos o estudo de Allan Kardec sobre a oração do Senhor. Kardec divide a prece do Pai Nosso em 7 versos. O primeiro é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O segundo verso é: venha o teu reino. O terceiro: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O quarto: dá-nos o pão de cada dia. O quinto: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Ou, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. O sexto verso: não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E o sétimo: assim seja. Dito isto, meus amigos, o nosso objetivo é trazermos a interpretação do codificador da doutrina espírita sobre cada um destes 7 versos em que Kardec dividiu a oração do Pai Nosso. Então vamos lá. O primeiro verso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É como se disséssemos: cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. Minha gente, se observarmos bem todo o universo, vamos perceber, sem muita dificuldade, que a harmonia de todo o cosmo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, ou seja, desde o micro até o macrocosmo, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego é aquele que não reconhece nas obras do Pai a sua grandeza. Orgulhoso é aquele que não glorifica a Deus, e ingrato é aquele que não rende graças ao Criador. Como dissemos, do micro ao macrocosmo, observa-se leis imutáveis que atestam a perfeição, a bondade e a justiça de Deus nosso Pai. O segundo verso que Allan Kardec nos traz é: venha o teu reino. É como se disséssemos: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles cumprissem. O que se observa, meus irmãos, é que com essas leis os homens fariam reinar entre si
a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como fazem desde sempre, ao que parece. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Os males seriam evitados, males esses que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das leis divinas, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deus deu ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Já ao homem, Deus, além desse instinto, deu também a inteligência e a razão. E deu ao homem ainda a liberdade de cumprir ou infringir aquelas leis que pessoalmente lhe concernem, isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas próprias ações. Ninguém pode pretextar ignorância das leis divinas, porque, com paternal previdência, Deus quis que essas leis fossem gravadas na consciência de cada indivíduo, sem distinção de cultos nem de nações. Se eles as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a promessa de Jesus, todos praticarão as leis divinas. Quando isso ocorrer, desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos reconhecerão o Criador como soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das leis de Deus será o reino do próprio Pai na terra. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa apressar o advento do teu reino, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. O terceiro verso, meus irmãos, é o faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Allan Kardec nos lembra que, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser o dever da criatura para com seu Criador. Fazer a vontade do Senhor é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos seus decretos divinos. O homem se submeterá às leis divinas quando compreender que Deus é a fonte de toda a sabedoria e que sem ele o homem nada pode. Fará então a vontade do Pai Celestial na terra, assim como os eleitos a fazem no céu. Em seguida, nós temos o quarto verso, que é: dá-nos o pão de cada dia. É como se o homem estivesse dizendo a Deus: dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também, Senhor, o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Allan Kardec ressalta que o bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque Deus o criou livre. O próprio Criador disse: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, o Pai fez do trabalho para o homem uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência
na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o trabalho manual, outros pelo labor intelectual. O fato, meus amigos, é que sem o trabalho, o homem se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Deus ajuda o homem de boa vontade que confia nele, pelo que concerne ao necessário. Não ajuda, porém, àquele que se compraz na ociosidade e que deseja tudo obter sem esforço, nem àquele que busca apenas o supérfluo. Quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e também por não terem querido contentar-se com o que lhes havia sido concedido? Esses são os artífices do seu próprio infortúnio e carecem do direito de se queixarem, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses Deus abandona, porque o Pai é infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo da parábola, se voltem sinceramente para ele. Antes de nos queixarmos da sorte, devemos inquirir de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos a condição de evitá-la. Consideremos também, meus irmãos, que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos da lama e que de nós depende o modo de a utilizarmos, pois que, à lei do trabalho, o homem se acha submetido na terra e Deus nos dá coragem e força para obedecer a essa lei. Devemos também pedir a Deus para que nos dê a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. Rogamos ao Pai para que nos dê o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é de alguma forma impossível, confiamos à providência divina. Se está nos desígnios de Deus nos experimentar pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, devemos aceitar como justa a expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porque já sabemos que Deus é infinitamente justo e bom. Sabemos, de acordo com o estudo da doutrina espírita, que não há penas imerecidas e que o Pai jamais castiga os seus filhos sem uma causa justa. Assim, que Deus nos preserve de invejar os que possuem aquilo que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que muitas vezes a nós nos falta o necessário. Perdoa-nos, ó Pai, se esquecemos a lei de caridade e de amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, a justiça divina, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos hoje, graças às luzes da doutrina espírita, que a justiça divina se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera quanto à sua existência corpórea e que experimentará terríveis reveses,
ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. O quinto verso da oração do Senhor, ou oração dominical, é: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem, ou perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Desenvolvendo esse verso, é como se disséssemos: cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de quitar. Rogamo-te que nos perdoe sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras dívidas e nem ofender os nossos irmãos. Tu, Senhor, nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. A caridade também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos, Pai, a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó Senhor, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faça, Senhor, com que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faça com que possamos nos apresentar diante de ti puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então, meus amigos, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que Jesus nos ensinou: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Portanto, bendigamos a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim, se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da justiça soberana e da infinita bondade de nosso Pai Celestial. No sexto verso nós temos: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. É como se disséssemos: dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição, meus amigos, é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois,
é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque o mal é que os atrai ao passo que o bem os repele. Que o Senhor nos ampare em nossa fraqueza, inspire-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos maus espíritos o acesso à nossa alma. O mal não é obra de Deus, porque o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as leis de Deus e fazendo mau uso da liberdade que o Pai nos outorgou. Quando os homens cumprirem as leis do Criador, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para fazer o mal, também podemos ter a vontade de praticar o bem, pelo que rogamos a Deus e a assistência dos bons espíritos que nos fortaleçam a fim de resistirmos à tentação. E por fim, meus amigos, nós temos o 7º verso, que é assim seja. É como se disséssemos ao nosso Pai: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e, melhor do que nós, sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos e por todos os que solicitem a nossa assistência. E Kardec conclui dizendo que, ao final da prece, podem ser formulados os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e também aquilo que a gente deseja pedir para nós mesmos ou para outras pessoas. Portanto, meus irmãos, esta é a interpretação de Allan Kardec para a oração do Pai Nosso, para a oração dominical, a oração do Senhor. Digamos assim que é uma versão mais estendida, mais desenvolvida do Pai Nosso, que nos dá uma base para entendermos bem toda essa oração proferida por Jesus e que serve como base para todas as igrejas cristãs.